Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Meu nome é Aiko. Meu nome é René. E se você está pela primeira vez nos assistindo e gostou do nosso canal, se inscreva. Curta E compartilhe com seus amigos. e comente à vontade. Amém? E pessoal, hoje eu trouxe um tema muito importante, um tema que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus e eu quero estar compartilhando com todos e através desse tema eu quero estar liberando duas palavras proféticas para a vida de vocês, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, amém? E o primeiro capítulo que eu quero compartilhar com todos, sem perda de tempo, se encontra lá em Gênesis 29, capítulo 29, versículo 21 até o 26. É um pouquinho extenso, mas é necessário para que possamos ter o entendimento. E esse versículo fala sobre o Jacó. Eu acredito que muitos conhecem a vida de Jacó. E se você que é novo e de repente não conhece a história de Jacó, eu convido você. Eu convido você para que você possa estar meditando na palavra do Senhor e para que você também possa estar entendendo. Amém? Mas eu quis dar ênfase nesses versículos que o Espírito Santo de Deus me deu. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Então diz Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Leia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Silpa a sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Leia. Então Jacó disse a Labão: que foi que me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos trabalhados. Amém? O que eu quero estar dando ênfase para todos é algo que o Senhor falou comigo e é uma coisa assim muito importante. Não sei se vocês entenderam a história que Labão tinha 2 filhas, tinha Raquel e tinha Leia. Só que Jacó não por Raquel, gostou de Raquel, só que Labão acabou enganando ele e dando a filha mais velha. Por quê? Por verdade, ele foi ganancioso. E por ele ser ganancioso, ele acabou mentindo para Jacó. E quando eu perguntei por Espírito Santo por que ele me deu esse versículo bíblico, eu fiquei meditando. E no momento que o Espírito Santo me deu essa revelação, eu pude entender que o Senhor estava falando comigo que foi um filho de Deus que foi enganado. E isso é uma advertência para nós, para todos nós, seja a mulher ou homem, que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E nós nunca podemos enganar um filho ou uma filha de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, porque quando nós fazemos isso, tem a consequência. Tem a consequência de nossos atos, assim como a história de Jacó, como eu falei, vocês puderem estar lendo, leia para que vocês possam entender a história. Mas é algo muito importante que o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu parei e meditei nisso, que verdadeiramente nós estamos trazendo um tema para casamento. E quando eu vi o versículo bíblico, eu pude entender que o Senhor estava falando comigo, que em nosso casamento, você não pode ver o seu marido, você não pode ver a sua esposa, mas você tem que ver um filho de Deus e uma filha de Deus. Em todo tempo, a sua mentalidade, você que conhece Cristo, você tem que saber isso. Que quando você quiser fazer algo, você não vai fazer com sua esposa nem com sua esposa. Você vai fazer com uma filha ou com um filho de Deus. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado, porque
Isso, na verdade, é algo que o Senhor ele está nos ensinando, para que em todo tempo nós possamos aprender, porque quando Deus tem uma obra nas nossas vidas, a gente não pode ver só como casal. Mas a gente tem que ver aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, aquilo que o Senhor nos escolheu como filho e como filha de Deus, para que nós possamos estar fazendo a obra do Senhor. Então vamos ter muito cuidado para que a gente não venha a enganar um filho ou uma filha de Deus. Amém? E eu quis entregar essa palavra para todos, porque essa é uma palavra profética. Eu estou liberando isso para a vida de vocês, para que todos nós, né, tanto vocês como a gente, nós tenhamos cuidado com isso, para que nós não venhamos a envergonhar o nome do Senhor e nos comportar como verdadeiramente como filhos de Deus. Amém? E o segundo versículo que eu quero compartilhar com todos também é que é do mesmo capítulo, só que mais ali embaixo, que se encontra lá em Gênesis 31 e 19. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, o que aconteceu mais embaixo do versículo, ele fala que como ele foi enganado, Jacó, ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel, só que teve uma hora que ele percebeu que o sogro dele estava enganando ele. Aí, como ele viu que estava enganando, então ele pegou e fugiu com as filhas e levou tudo que ele tinha, que ele trabalhou. Por tudo quanto ele trabalhou, ele levou tudo. Só que nesse momento, a Raquel diz que pegou e furtou, roubou uns ídolos que o pai dele tinha, que Labão tinha. E quando o Espírito Santo me trouxe esse versículo, eu parei, eu fiquei meditando e perguntando para o Senhor por que ele me deu esse versículo bíblico. E o Senhor me fez entender uma coisa. Eu quero compartilhar isso com todos, quero que todos prestem atenção, que é algo muito importante, principalmente nós que conhecemos o Senhor, que nós temos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, não? Mas a gente continua adorando outros deuses. Que seria outros deuses? Seria tudo aquilo que tira a primazia de Deus. Porque a única adoração tem que ser para Deus. Por exemplo, se eu tenho meus filhos e eu amo meus filhos mais que a Deus, eu estou tirando a primazia de Deus. Se eu amo a meu esposo mais que a Deus, eu também estou idolatrando meu esposo. Então, tudo que tire a primazia de Deus, nós estamos idolatrando. Então, temos que ter muito cuidado, porque eu trouxe isso para nossas vidas, porque acontece muitas vezes, por exemplo, nós casal acabamos assim brigando, discutindo por qualquer coisa, e a gente acaba pela fúria, a gente acaba se entregando isso, só que a gente acaba se esquecendo que nós servimos um Deus verdadeiro. E nós esquecemos. Então, eu quero compartilhar isso com todos para que nós prestemos muita atenção quando nós fazemos isso, porque nós temos que entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E por mais que ele está no controle, se a gente não for... Me deu um branco agora. Por mais que a gente não vamos ter a consequência. Então não adianta nós falarmos a Deus que nós amamos a Deus e nós servimos outros deuses, assim como a Raquel fez. Na palavra diz, ela conhecia a Deus. Ela conhecia mais, embora ela conhecia, ela pegou e roubou os deuses do pai, né? Não sei por qual é o motivo, na Bíblia não explica o motivo que ela fez isso, mas ela fez isso. E eu trago isso para nossos dias, que também nós temos que ter muito cuidado com isso, e que nós servindo a Deus, a gente não venha a servir também falsos deuses. Que a cada dia a gente tome essa posição de verdadeiramente reconhecer que Deus está no alto, ele está olhando tudo que nós estamos fazendo, e que em todo tempo nós possamos entregar essa adoração somente a Ele, e não nos deixar levar pela ira, pelo ciúme, pela raiva, porque tudo isso acaba tirando a primazia de Deus, e a gente acaba se desenfocando.
aquilo que Deus tem nas nossas vidas, a gente acaba deixando de lado. Por quê? Porque a gente começa a ver mais isso. Então, o que aconteceu com a Raquel? Embora ela conhecia Deus, ela acabou roubando os ídolos do... Por ela ter feito isso, aconteceu muitas coisas na vida dela. Se vocês puderem ler o versículo, né, mais para baixo, agora nós entendemos que tem a consequência, que tudo que a gente faz, tudo nossos atos tem uma consequência. Amém? E eu queria deixar essa palavrinha com todos e liberar essas duas palavras proféticas para a vida de vocês. Amém? Agora eu vou estar passando a palavra com meu esposo, que ele também quer compartilhar algo. Amém? Olá, meus amados. Eu queria compartilhar algo que também Deus falou no meu coração sobre Jacó. Muitos de nós conhecemos a história dele, sabemos a história que ele tem, uma história muito linda. Ele foi o pai das 12 tribos. Dele surgiu, né, o nome de Israel. Né? Nós sabemos que ele lutou no riacho, né, até o dia amanhecer. E ele só soltou porque ele queria ser abençoado. E naquele momento Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então aqui eu quero trazer para os nossos dias. Assim também é o pai de família. Ele tem que lutar pela sua família com todas as forças. Independente das circunstâncias, das lutas que ele estiver passando, ele tem que agarrar a sua família e lutar por ela. Ele não pode abrir mão. Hoje em dia nós vemos muitas famílias sendo destituídas porque muitas vezes o marido abriu mão, deixou de lutar por ela. E não é assim. Nós temos que seguir o exemplo de Jacó, que lutou até o fim. É verdade. Ele não teve medo. Sabemos que ele começou errado, mas o que importa é quando termina. A última palavra de Deus. Muitas vezes não importa como você começou, não importa como o teu casamento está agora, o que importa é como ele vai terminar. É verdade. O legado que você vai deixar para os seus filhos. Então lute pela sua família. Nós sabemos que, não conhecemos que minha esposa leu, Labão enganou Jacó. Enganou de várias vezes, mas Deus honrou ele, porque ele era temente a Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. E Deus deu grande riqueza para ele. Embora ele trabalhou esses 14 anos para Labão, Deus honrou ele de uma maneira tremenda, porque ele honrou a Deus. Então você, marido, honre a família que Deus te deu. Honre a Deus, busque a Deus e ele vai te dar grandes coisas. Aleluia. Coisas que muitas vezes você não vai entender agora. Você só vai entender depois. Mas tenha certeza e tenha fé. Deus no controle, ele vai te abençoar de uma maneira tremenda. Busque a ele, busque forças nele. Lute. Agarre com todas as suas forças a sua família que Deus te deu. Que é uma família maravilhosa. Porque eu te garanto, sem a sua família você não é nada. É verdade. Então honre a sua família, honre os seus filhos, honre a Deus. Amém? Fique com essa palavra. E eu sei que é uma palavra muito forte, mas também é uma palavra muito poderosa. Né? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E vocês tenham uma ótima semana. A gente se encontra no próximo vídeo. Amém? Amém? Tchauzinho. Tchauzinho.